Boa noite. Boa noite. Conflito diplomático após críticas sobre guerra em Gaza. Israel afirma que Brasil é um anão diplomático. Chanceler brasileiro rebate dizendo que se existe um anão diplomático, não é o Brasil. Avião com 116 pessoas a bordo cai no Mali, norte da África. Após confusão gerada pelo fechamento, o pronto-socorro da Santa Casa reabre com poucos pacientes. Brasil avança uma posição no ranking de desenvolvimento humano, segundo a ONU. E um pesquisador da USP desenvolve tecido a partir de pelos de poodle. Crise na Santa Casa de São Paulo. Após a reabertura do pronto-socorro, que aconteceu no final da noite de ontem, as portas do setor de emergências amanheceram hoje com poucos pacientes. Os serviços de urgência e emergência ficaram suspensos por quase 30 horas e foram retomados depois que o governo do estado liberou 3 milhões de reais para a entidade. Parte do material hospitalar que estava em falta foi comprado, possibilitando a volta do atendimento. A Santa Casa chega a atender 6.000 pessoas por dia. Mas, apesar do movimento estar abaixo do normal, alguns problemas continuaram. Marco trouxe a filha para ser atendida. Só não sabia que horas ela passaria pelo médico. A gente chegou aqui bem cedo. E aí eu tive que fazer a carteirinha para depois ainda ir lá, voltar. Agora vai de novo, esperando chamar pelo nome agora. Ir embora eu não posso, tenho que ficar aqui esperando. Para retorno tá ótimo. O movimento está menor do que os outros dias? Menor, bem menor. Este homem, que faz tratamento contra um câncer, veio para fazer um exame. Ele disse que, por falta de material, terá que retornar um outro dia. Eu trabalhei aqui 12 anos e é o melhor hospital que tem aqui da Zona Norte, aqui da região. Se fechar isso aqui, muita gente vai sofrer, vai até morrer. Segundo a Santa Casa, a dívida da instituição chega a 400 milhões de reais. Destes, 50 milhões são com fornecedores. Ontem, a Secretaria Estadual da Saúde disse que, além dos 3 milhões liberados, o Estado poderia liberar mais dinheiro. Mas, para isso, seria necessário a realização de uma auditoria nas contas do hospital, que seria feita com representantes dos governos federal, estadual e municipal. Hoje conversamos com um provedor da Santa Casa, o advogado Calil Rocha Abdala, que disse ser a favor de uma auditoria no hospital. Mas ele não descartou a possibilidade de ter que fechar o pronto-socorro novamente. É ótimo essa auditoria, porque isso onde será apurado se existe algum desvio, de quem existe e o que está ocorrendo. Para mim é ótimo, vai ser um atestado que eu vou receber de idoneidade, de licitude e de trabalho. Se eu chegar a ficar sem remédio, eu vou ser obrigado a tomar a mesma atitude. Eu não tenho medo disso. O Ministério Público já me intimou, eu fui lá, compareci no Ministério Público e vou esclarecer. Na minha casa, eu é que mando. E eu não sou obrigado a atender, eu atendo quando eu tenho disponibilidade. A Santa Casa informou que os pacientes que tinham exames marcados e não foram atendidos ontem têm uma semana para vir com comprovante de agendamento e realizá-los. Já as cirurgias eletivas terão de ser remarcadas. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, disse hoje que o governo federal vai apoiar as ações do Palácio dos Bandeirantes para solucionar os problemas financeiros da Santa Casa. De acordo com o Quioro, o Ministério vai enviar a São Paulo um técnico para integrar a comissão criada para avaliar as contas da instituição e propor soluções. Polícia prende mais um suspeito de participar da depredação de uma concessionária de carros de luxo. O quebra-quebra aconteceu durante uma manifestação aqui em São Paulo no mês passado. O detido é um professor e, segundo a polícia, ele seria adepto da tática Black Bloc. O homem preso nesta manhã foi identificado nas imagens captadas por câmeras da concessionária localizada em Pinheiros e de uma agência bancária. O ato de vandalismo aconteceu no dia 19 de junho, durante uma manifestação do movimento Passe Livre. Os manifestantes celebravam um ano da redução da tarifa do transporte público em São Paulo. E ativistas detidos no Rio de Janeiro começam a ser soltos. Elisa Quadros, conhecida como Sininho, Igor de Caraí e Camila Jourdan foram liberados agora há pouco. Eles estavam detidos no complexo de Bangu e foram soltos graças a um habeas corpus acolhido pelo desembargador Ciro Darlan.
Na saída da cadeia, houve confusão entre ativistas e jornalistas. Alguns manifestantes agrediram com socos e pontapés os fotógrafos que estavam no local. Eles tentavam registrar imagens da saída dos ativistas. Dos 23 denunciados pelo Ministério Público, somente 2 continuam presos: Caio Silva e Fábio Raposo, acusados de provocar a morte do cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes. Uma explosão atingiu uma caldeira de uma metalúrgica em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O fogo começou por volta das 6 horas da manhã. 18 funcionários estavam trabalhando no momento do acidente e todos conseguiram sair sem ferimentos. Os bombeiros foram acionados e ficaram mais de 1 hora combatendo as chamas. Ainda não se sabe as causas do incêndio. Casal acusado de matar e esquartejar o zelador Gesi Lopes Souza se torna réu em processo. A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público contra Eduardo Tadeu Pinto Martins e Ieda Cristina Cardoso da Silva Martins. Os dois estão presos suspeitos de matar e esquartejar o zelador Gesi Lopes de Souza, de 69 anos, no último dia 30 de maio, na capital paulista. Agora, Eduardo e Ieda são réus no processo. O publicitário vai responder por homicídio doloso, no qual há intenção de matar, ocultação de cadáver, falsificação de documento e porte ilegal de arma. A mulher dele responderá por homicídio, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma. O Brasil avança uma posição no ranking de desenvolvimento humano, é o que aponta o relatório de 2013, divulgado nesta quinta-feira pela Organização das Nações Unidas. O ranking reúne os indicadores de 187 países. A escala de IDH utilizada pela ONU varia de 0 a 1. E quanto mais próximo de 1, mais elevado é o IDH. E mais desenvolvido é o país pesquisado. O índice é calculado todo ano com base em indicadores de educação, saúde e renda. Em 2012, o Brasil ocupava a posição de número 80 no ranking, com índice de 0,742. Em 2013, esse patamar subiu levemente para 0,744, o que colocou o Brasil na posição 79. Ocupando as primeiras colocações estão Noruega, Austrália e Suíça, todos com IDH acima de 9. Os piores índices são de países africanos, República Centro-Africana, República Democrática do Congo e Níger. Acontece em São Paulo a 14ª edição da Mega Artesanal. O evento, com 300 expositores, é a maior feira de artesanato da América Latina. Segundo o IBGE, mais de 8 milhões de brasileiros fazem dessa arte a sua principal fonte de renda. O setor já movimenta mais de 50 bilhões de reais por ano no país. Uma casa de 200 metros quadrados e 9 cômodos, decorada com peças feitas à mão, utilizando materiais reciclados ou que seriam descartados. Até o banheiro ganhou uma decoração diferente. Uma das inovações foi brincar com o piso, porque o piso sempre branco, muito tradicional, mas você pode trabalhar com o tecido adesivo em cima, aplicar uma resina e você vai ter algo bem duradouro. A casa foi montada no meio do pavilhão do Centro de Exposições Imigrantes, com uma área total de 33 mil metros quadrados. O local ficou tomado por estandes da Mega Artesanal, a maior feira de artes e artesanatos da América Latina. Um setor que, segundo o IBGE, movimenta mais de 50 bilhões de reais por ano, incluindo a venda de máquinas. O objetivo da feira é que as pessoas virem empreendedores, venham para a feira, conheçam novos produtos, os lançamentos que temos aqui na área da indústria. Aqui as peças custam a partir de R$ 5,00. Além das compras, quem visita a feira tem a oportunidade de aprender artesanato, como se faz, por exemplo, mosaicos criados com pedaços de xícaras e outros tipos de cerâmica. O artesanato agora não tem mais limite. Olha as garrafas PET, ó. Para você ter ideia. É uma garrafa de água, de plástico. E você pode cortar, pintar, fazer uma decoração. E tem muita gente que vai lembrar desses brinquedos. Peão, bilboquê, mula-manca, trapezista. Tudo feito com madeira. Iniciativa de uma ONG que luta para que eles permaneçam vivos na memória das pessoas. Nos 5 dias de feira, são esperadas cerca de 120 mil pessoas. Gente do Brasil inteiro vem conhecer maquinários e aprender novas técnicas de produção. Nós compramos tanta coisa, projetos do patchwork,
tecidos. Segundo o IBGE, cerca de 8,5 milhões de brasileiros fazem do artesanato sua principal fonte de renda. Só nesta feira estão mais de 300 expositores. E aqui, claro, não podiam faltar os doces artesanais. É a primeira vez que Natália participa da feira. Uma área em que a engenheira civil por formação nunca tinha pensado em trabalhar, pelo menos até novembro do ano passado, quando abandonou a carreira. Era uma coisa que eu sempre gostei de fazer, estava começando a aprimorar, fazer cursos e resolvi partir para essa área nova. Fazer o que você gosta, eu acho que não tem preço. O evento acontece até sábado no Centro de Exposições Imigrantes. Os ingressos custam R$20. Corpo do escritor Ariano Suassuna é sepultado no cemitério Morada da Paz, em Paulista, na Grande Recife. Mais cedo, a presidente Dilma Rousseff e o candidato do PSB à presidência, Eduardo Campos, compareceram ao velório do escritor. O corpo do escritor foi velado no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo de Pernambuco. A presidente Dilma Rousseff chegou ao local por volta das 2 da tarde, conversou com familiares do escritor e deixou o local sem falar com a imprensa. Suassuna morreu no final da tarde de ontem, em consequência de um AVC hemorrágico. O escritor tinha 87 anos. Autor de clássicos como O Alto da Compadecida, Suassuna teve diversas obras adaptadas para o cinema e a televisão. Ariano Suassuna nasceu em 1927, em João Pessoa, na Paraíba. Em 1942, mudou-se para o Recife. Formou-se em Direito, mas logo largou a carreira e passou a escrever peças de teatro, muitas delas premiadas. Desde 1990, Ariano Suassuna ocupava a cadeira de número 32 da Academia Brasileira de Letras. O candidato à presidência pelo PSDB, Aécio Neves, também homenageou o escritor Ariano Suassuna. Em nota, Aécio comentou que a morte do dramaturgo entristece e empobrece o Brasil. Para o candidato, Suassuna nos deixa um legado insuperável de coerência e inteligência em defesa da cultura brasileira. E agora vamos ao comentário de José Neumann e Pinto. Certa vez, convidado a ser homenageado no Palácio da Redenção, sede do governo do estado da Paraíba, Ariano Suassuna foi barrado pelo policial militar porque estava sem gravata. E ele disse: "Ô menino, a primeira vez que eu entrei aqui foi nu." E foi mesmo. Ele entrou bebê, saído do ventre da mãe, em 1927. No limiar de uma tragédia familiar que se tornaria uma tragédia nacional, desembocaria na Revolução de 30, o assassinato de João Pessoa, depois o assassinato de seu pai, primo de João Pessoa, João Suassuna, acusado de ter mandado matar João Pessoa. Mas, durante toda a sua vida, aquele menino que berrava nu no Palácio da Redenção, no limiar de uma tragédia, se transformou no grande palhaço do Brasil. Aos 80 anos, ele se tornou o maior humorista brasileiro. Chico Anísio era um grande humorista porque fazia tipos da vida real. O Ariano criou tipos engraçados e se transformou ele mesmo no seu maior produto. A Aula Espetáculo, título de um filme documentário do cineasta também paraibano, Vladimir Carvalho. Ariano foi um grande professor de estética, dava aulas incríveis o tempo inteiro e era um espetáculo folgazão da alegria, do senso de humor de um povo sofrido como é o povo brasileiro. Grande defensor da cultura desse povo, ele deixa um vácuo terrível na literatura, ocupava uma vaga na Academia Brasileira de Letras, foi professor universitário, talvez o maior dramaturgo da história do Brasil, autor de um romance genial, A Pedra do Reino, e ninguém será capaz de segui-lo sem imitá-lo. Então, nem legado ele deixa. Vai com ele um pedaço muito inteligente, muito talentoso, muito charmoso, mas, sobretudo, muito engraçado, da alma boa, do bom povo brasileiro. Neste ano de eleição, quem sabe isso pode ser uma boa inspiração para o eleitor. Você não acha? Bom, sem o Ariano, voltaremos aqui na terça-feira. Direto ao assunto, e até lá.
Os debates eleitorais na Gazeta. Já estão definidas as regras e os detalhes da participação dos candidatos nos 2 encontros marcados para setembro. Representantes de campanhas ao governo do estado de São Paulo e à presidência da República participaram das reuniões realizadas na tarde de hoje aqui na TV Gazeta. O diretor de jornalismo, Dácio Netrini, coordenou as discussões sobre os últimos ajustes nos documentos. Ficaram acertadas as regras, formuladas com o objetivo de propiciar debates dinâmicos, nos quais os candidatos possam expor suas propostas de forma livre e democrática. Por sorteio, foi definida a ordem de participação dos candidatos em cada bloco e sua localização no cenário. Os debates serão mediados pela jornalista Maria Lídia Flandoli e contarão com a presença dos comentaristas Bob Fernandes, José Neumann Pinto e Vinícius Torres Freire. O debate entre candidatos a governador de São Paulo será realizado no dia 11 de setembro, a partir das 22 horas. E o debate entre candidatos a presidente da República será realizado no dia 18 de setembro, também a partir das 22 horas. E olha, o tempo virou em São Paulo. A frente fria que provocou chuvas nos últimos dias no sul do Brasil chegou ao estado, derrubando as temperaturas em todas as regiões e aumentando as chances de chuva. Aqui na capital, a máxima à tarde não passou dos 23 graus e vai esfriar ainda mais nos próximos dias. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para o Brasil e também para o estado de São Paulo. A sexta-feira vai amanhecer gelada em praticamente todo o centro-sul do Brasil. A explicação é que uma grande massa de ar polar avança, derrubando as temperaturas em quase toda a metade sul do país. Pode, inclusive, nevar nos pontos mais altos. Nessa madrugada, mínima de apenas 6 graus em Porto Alegre e em Curitiba, 7 graus em Campo Grande e 14 graus em Belo Horizonte. Durante a tarde, a máxima não passa dos 17 em Florianópolis e dos 24 no Rio de Janeiro. Pode chover forte amanhã nessa área escura do mapa entre o centro-norte do Mato Grosso do Sul e boa parte do sudeste do Brasil. E de forma fraca a moderada nas outras áreas em azul do mapa. Aqui em São Paulo, a frente fria já se afasta, mas muitas nuvens ainda ficam espalhadas sobre o estado. A massa de ar frio avança ao longo do dia e provoca significativa queda de temperatura. O sol volta a aparecer e não chove mais no sul e no oeste paulistas, como em Presidente Prudente, onde a máxima não passa dos 19 graus, e também na região de Bauru, onde a mínima será de 13 e a máxima de 20 graus amanhã. No norte paulista, chove a qualquer hora do dia, máxima de 21 graus em Franca e de 25 em Ribeirão Preto. Na região central e aqui no leste do estado, deve chover só pela manhã, mas também faz frio. Mínima de 12 graus e máxima de apenas 19 em São José dos Campos. Aqui na capital, os próximos dias serão todos frios e com muita nebulosidade. Nessa madrugada, mínima de 12 e máxima amanhã de 19 graus. E o final de semana também será gelado, com poucas aberturas de sol, mas sem chuvas. Mínima de 11, máxima prevista de 21 no sábado e no domingo, mais frio ainda, 18 graus durante a tarde. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Donos de bares da Vila Madalena, na Zona Oeste, reclamam da falta de água na região. Os comerciantes afirmam que têm problemas justamente no horário de maior movimento, entre 9 da noite e 6 da manhã. De acordo com a Sabesp, houve redução na pressão da rede de abastecimento da Vila Madalena, o que eventualmente causa falta de água nas partes mais altas do bairro, mas que são casos pontuais. A medida foi tomada para diminuir o consumo de água por causa da seca no sistema Cantareira. Nos próximos dias, a companhia afirmou que a pressão da água será normalizada. Queda do avião da Malaysia Airlines. Mais 2 aeronaves com corpos de vítimas saíram hoje da Ucrânia com destino à Holanda. Os aviões australiano e holandês saíram de Kharkiv com destino a Eindhoven, na Holanda. As aeronaves levaram 74 corpos que ainda estavam em território ucraniano. Ontem, outros 40 corpos do acidente já tinham sido transportados para a Holanda. Autoridades holandesas assumiram a responsabilidade pela identificação e transporte de todos os restos mortais das vítimas, um trabalho que pode demorar semanas. O primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak, disse que pode
pode levar meses antes que os corpos das vítimas malaias sejam repatriados. 43 malaios morreram no acidente, incluindo tripulantes. Funcionários da Organização de Aviação Civil Internacional, que estão ajudando a investigar o acidente, estão examinando os gravadores de dados de voo. Até o momento, não há nenhuma evidência de que o gravador de voz tenha sido adulterado. Em meio à crise causada pela queda do avião e ao acirramento do conflito entre separatistas e governo, o primeiro-ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk renunciou ao cargo. E sobe para 48 o número de mortos em acidente com avião em Taiwan. 10 pessoas ficaram feridas. Do total de vítimas, contando mortos e feridos, 56 eram taiwanesas e 2 eram francesas. As caixas pretas da aeronave foram recuperadas no local do acidente. Segundo autoridades locais, elas estão muito danificadas, mas será feito um esforço para analisar os dados contidos nos equipamentos. Ainda segundo as autoridades, é improvável que a queda tenha sido causada pelo mau tempo. O acidente aconteceu ontem durante o pouso. A aeronave se chocou contra 2 imóveis. E mais um acidente aéreo aconteceu hoje. Um avião com 116 pessoas a bordo cai em Mali, em Mali, na África. O avião partiu de Ouagadougou, em Burkina Faso, costa oeste da África, com destino a Argel, na Argélia. A decolagem aconteceu a 1h15 pelo horário local. A aeronave deveria chegar ao destino final em 4 horas. Estavam a bordo 110 passageiros, a maior parte deles franceses e 6 tripulantes espanhóis. A Air Algérie, responsável pela aeronave, informou ter perdido contato com o avião 50 minutos após a decolagem. O presidente de Mali declarou hoje que os destroços foram vistos entre as cidades de Anguelhoque e Kidal, ao norte do país. Segundo autoridades, os pilotos pediram para mudar a rota por causa do mau tempo, mas não é possível afirmar se isso causou o acidente. Somente este ano aconteceram 10 acidentes aéreos, com o de hoje foram 3 ao longo de uma semana. A guerra no Oriente Médio, o ataque a uma escola da ONU no norte de Gaza, deixa 15 mortos. Ainda não está claro de qual lado partiu a série de explosões. A escola na região de Beit Hanun servia de abrigo para famílias de Gaza. O diretor de operações relata que ele havia dado as coordenadas do local ao exército israelense. A equipe da ONU tentou por 2 vezes retirar as pessoas do prédio, mas não conseguiu porque a instalação fica em área de fogo intenso. Os palestinos acusaram Israel pelas explosões e qualificaram o ataque como uma agressão brutal. O porta-voz do exército israelense declarou que ainda não está claro se a escola foi atingida por uma bomba israelense ou por um foguete do Hamas. O exército de Israel acusa o grupo radical de impedir a retirada da população civil depois de avisos sobre o perigo emitidos 3 dias antes. Cerca de 140 mil civis de Gaza já procuraram refúgio nas 83 escolas da ONU neste conflito. E o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Luiz Alberto Figueiredo, rebateu hoje as declarações de Israel, que chamou o Brasil de anão diplomático. A declaração de Israel veio após o Brasil ter se posicionado contra a violência em Gaza. Na noite de quarta-feira, o Itamaraty havia divulgado uma nota em que considera inaceitável a escalada da violência em Gaza e condenou o que chamou de uso desproporcional da força militar por parte de Israel. Na ocasião, o governo chamou de volta o embaixador brasileiro em Tel Aviv. O governo israelense rebateu, dizendo que o posicionamento do Brasil ignora o direito de Israel de se defender e ainda dá vento favorável ao terrorismo, o que afeta a capacidade do Brasil de exercer influência, diz a nota. Além disso, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Igal Palmor, disse que a nota e a atitude de convocar o embaixador do Brasil demonstra que o país, apesar de ser um gigante econômico e cultural, permanece um anão diplomático. Em entrevista à rádio CBN, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Luiz Alberto Figueiredo, rebateu a nota da chancelaria israelense. O Brasil é um país dos poucos países do mundo, um dos 11 países do mundo que tem relações diplomáticas com todos os membros da ONU. E temos um histórico de cooperação pela paz e ações pela paz internacional. Se há algum anão diplomático, o Brasil não é um deles.
seguramente. Mas nós não contestamos o direito de Israel de se defender. Nós jamais contestamos isso. O que contestamos é a desproporcionalidade das coisas. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos falar novamente da faixa de Gaza. Existe de um lado a questão militar, com muito mais cadáveres de palestinos do que de israelenses. Mas existe também o outro lado da questão, que é a da diplomacia. Não há nenhuma surpresa no texto aprovado ontem pela Comissão de Direitos Humanos da ONU, que condenou Israel pela violência em Gaza, mas que maliciosamente deixou de criticar o Hamas. O Conselho é composto por 46 países. Apenas 29 aprovaram a condenação de Israel, com base no rascunho apresentado por representantes palestinos. Os Estados Unidos votaram contra e os países da União Europeia preferiram a abstenção. Os europeus já haviam publicado anteontem um comunicado em que não se posicionavam segundo o número de vítimas de cada lado que vem sofrendo. Acusavam explicitamente o Hamas. Em tempo, para a União Europeia, o Hamas é um grupo terrorista. O governo americano tem a mesma posição. Mesmo assim, o Departamento de Estado, com certa delicadeza, criticou Israel pelos excessos de sua reação. E o Brasil? Bom, eu acredito que o governo brasileiro foi inábil ao publicar uma nota em que acusa apenas Israel. O Itamaraty também anunciou estar retirando seu embaixador de Jerusalém. A boa diplomacia exigiria um comportamento mais equilibrado. Por exemplo, fazendo um apelo para o cessar-fogo e evitando tomar partido. Em tempo, o Brasil seguiu o exemplo de apenas um país que foi o único até agora a retirar o seu embaixador. Esse país foi o Equador. Digamos que o nosso governo não caprichou para evitar o seu isolamento dentro da comunidade internacional. Eis que a diplomacia israelense dá um pontapé verbal no Brasil e diz que a reação brasileira explica o porquê de um gigante econômico e cultural ser um anão diplomático. É uma formulação muito dura, quase grosseira. Ninguém gosta de ser qualificado de anão, mas pelo jeito entrou em parafuso o dicionário israelense de termos diplomáticos. Ainda hoje, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu comparou o texto aprovado pela ONU de um travesti de justiça e equilíbrio. É assim que o mundo gira. Boa noite. Ato organizado pela Federação Israelita pede paz na região de Gaza. A repórter Carla Rodeiro está em Higienópolis, onde acontece a manifestação, e tem mais informações. Carla. Olha, integrantes da comunidade judaica em São Paulo já estão reunidos aqui na Praça Cinquentenário de Israel para o ato de logo mais. Segundo os organizadores, no caso a Federação Israelita e o grupo Juventude Judaica, este é um ato pela paz e pelo direito de Israel se defender. Desde que esse novo conflito começou há 15 dias, mais de 700 palestinos, a maioria civis, e 32 soldados israelenses, além de 3 civis, foram mortos. O objetivo da operação de Israel em Gaza é desmantelar o movimento radical islâmico Hamas. E a Confederação Israelita do Brasil reagiu hoje à nota do Itamaraty, que condenou o uso desproporcional da força por parte de Israel, porque não citou os ataques do Hamas, embora no comunicado anterior, do dia 17, o governo brasileiro condenou igualmente a violência de ambas as partes. É com vocês no estúdio. Muito obrigada, Carla. Pesquisador da Universidade de São Paulo desenvolve projeto para transformar pelo de cachorro em tecido, isso mesmo. A ideia é única no mundo e a expectativa é produzir roupas com esse material também para humanos. Hora da tosa geralmente é assim. O cão fica meio receoso, mas rapidinho se acalma para receber os cuidados do profissional. Este pet shop recebe cerca de 3.000 cães e gatos para banho e tosa por mês. Em um dia, são cerca de 60 quilos de pelos acumulados. E foi percebendo tanta matéria-prima disponível que o engenheiro têxtil Renato teve a ideia de transformar o pelo dos cães em tecido. Começamos a fazer testes, começamos utilizando 12,5% de pelo de poodle e o restante era acrílico. E aquilo foi dando certo. O projeto começou há quase 6 anos e já produziu diferentes tipos de tecido. Por enquanto, somente o pelo dos cães da raça poodle foi testado. Este material é o que mais se parece com a lã de ovelha.
principalmente na resistência e na capacidade de receber tingimento. William é diretor de estética animal e trabalha no ramo há quase 15 anos. Para ele, a ideia pode ser um bom destino para tanto pelo. Os pelos vão para o lixo, né? Acabam fazendo um maior volume aí no descarte. Seria uma forma de reaproveitar essa pelagem. A população mundial de animais de estimação já passa de 1 bilhão. E aqui no Brasil, de acordo com a Associação Brasileira de Indústria de Produtos para Animais de Estimação, o mercado cresce cada vez mais. No ano passado, o crescimento foi de 7,5% quando comparado à produção de 2012, movimentando quase 15 bilhões de reais. São Paulo já tem 2 pet shops para cada livraria. Em um pet shop de grande porte como este, cerca de 20 quilos de pelo de poodle são coletados em uma semana. Somados a 20 quilos de acrílico para formar a fibra, os 40 quilos de lã seriam capazes de produzir até 200 roupinhas de pet em uma semana. O projeto Caniche, que quer dizer poodle em francês, é o único no mundo e a ideia é realizar os testes também em outras raças de cães. Para o engenheiro responsável pelo estudo, o maior desafio é vencer o preconceito das pessoas. Tem pessoas que usam roupa feita de raposa, quer dizer, então é questão de você colocar na cabeça das pessoas a viabilidade de usar, de vamos mostrar que o tecido é legal. Aí quem comprar fala assim, mas isso aqui é feito do quê? O pessoal fala de pelo de poodle. Ah, não existe para humano. Aí é a hora que a gente, que seria uma terceira etapa, onde nós faríamos parceria com uma indústria têxtil para produzir aí sim em longa escala. Se depender dos apaixonados pelos animais, a ideia é bem-vinda. Desde que o produto não seja o pelo algo que agrida o animal, né? Mesmo para pet ou para humano, seria bem legal. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Corinthians e Palmeiras vencem na Copa do Brasil e se aproximam da próxima fase. Os rivais se enfrentam no próximo domingo. Celso Cardoso. Estela, Corinthians e Palmeiras vão fazer o primeiro clássico paulista da nova Arena Corintiana em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Pela Copa do Brasil, o time palmeirense conseguiu uma bela vitória em Florianópolis sobre o Avaí, a primeira do time sob o comando do argentino Ricardo Gareca. E em Itaquera, o Corinthians goleou o Bahia. Confira os gols da Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil, o Corinthians venceu o Bahia no Itaquerão. Petrus acertou o passe preciso para Elias dentro da área mandar para o gol. 1-0 Corinthians. Depois Ralf cruzou na área e o paraguaio Romero cabeceou para marcar seu primeiro gol com a camisa alvinegra. 2-0. Aos 44 minutos do segundo tempo, pênalti para o Corinthians. Renato Augusto cobrou a penalidade no canto e fechou o placar. 3-0. O Palmeiras visitou o Avaí em Florianópolis e deixou sua classificação bem encaminhada. Aos 17 minutos do segundo tempo, Felipe Menezes carregou a bola da intermediária e acertou um bonito chute para abrir o placar. 1-0. Aos 25, Felipe Menezes, ele de novo, recebeu o passe de Josimar e mandou a bola no canto do gol. 2-0 Palmeiras. O Vasco venceu a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, em Campinas, por 2-0. O primeiro gol saiu após um belo lançamento de Douglas para Diego Renan, dentro da área marcar. 1-0 Vasco. Depois Kleber chutou de fora da área. O goleiro da Ponte deu rebote e Thales mandou para o fundo da rede. 2-0 Vasco, placar final. Bom, Corinthians e Palmeiras, eles parecem ter acertado ali os times, né? Vai ser um clássico legal de assistir, vai ser gostoso, porque parece que vai ter briga. Vai ter briga no sentido literal ou no sentido... Dentro de campo. Dentro de campo. Vai ser legal, vai ser um jogo disputado, porque eu acho que o técnico do Palmeiras já acertou ali o time, parece que está indo bem, tudo bem que veio de 2 derrotas e uma vitória. Porque existe uma preocupação muito grande em relação ao à torcida. Eu assisti o Gazeta Esportiva. Pois é. Agora, em relação a dentro de campo, sem dúvida, até pela rivalidade, pela tradição, pelas camisas, mas o Corinthians, pelo que a gente tem acompanhado depois dessa Copa do Mundo, me parece melhor preparado
preparado. Tem mais elenco, faz melhor campanha. Ontem, por exemplo, o Corinthians fez um belo primeiro tempo, assim como fez contra o Internacional, com troca de passes rápidas, um time mais agudo. Aí no segundo tempo tem aquela letargia, dá uma acalmada. Mas fez o suficiente para vencer por 3-0, um placar que praticamente garante a vaga, assim como o Palmeiras. E pela Libertadores da América, o São Lourenço, o time do Papa, praticamente se garantiu na decisão do torneio. O time do coração do Papa Francisco derrotou o Bolívar por 5-0 em Buenos Aires e só uma hecatombe no jogo da volta em La Paz tira a vaga do time argentino. O São Lourenço fez mais do que a lição de casa na noite de ontem na Argentina. Logo aos 5 minutos, Mauro Matos fez o primeiro de cabeça. Em outra jogada de bola parada, Emanuel Maza apareceu livre de marcação para aumentar a vantagem, 2-0. Já no segundo tempo, Mercier começou o lance pelo meio e depois do vacilo do zagueiro, ele bateu forte no canto, o terceiro dos argentinos. E eles queriam mais. 3 minutos depois, Buffarini arriscou de longe e marcou um golaço, sem chance para o goleiro. Para fechar, nova bola parada e mais um gol argentino. Novamente, Emanuel Mas tocou de cabeça e fez o 5º. Agora o São Lourenço pode perder por até 4 gols no jogo de volta, que ainda assim estará na final. Só uma hecatombe tira a equipe do Papa da decisão da Libertadores. E pela Recopa Sul-Americana, num jogo de muitos gols, o Atlético Mineiro ficou com a taça, mas na raça. O Lanús Argentina valorizou a conquista atleticana ao brigar pela vitória no Mineirão em Belo Horizonte durante todo o jogo, incluindo a prorrogação. Pela Recopa Sul-Americana, o Atlético Mineiro, que tinha vantagem do empate, saiu na frente do Lanús nessa cobrança de pênalti de Diego Tardelli. Com esse gol, Tardelli chegou à marca de 100 gols com a camisa do Galo. Mas aos 25 minutos, ainda da primeira etapa, o time argentino já tinha buscado a virada. Primeiro com Ayala e depois com Santiago Silva. Michael Suel empatou de novo o jogo, tudo isso ainda no primeiro tempo. A igualdade do placar se manteve até os 48 minutos do segundo tempo, quando o Lanús, de forma heróica, foi buscar mais um golzinho. Confusão na área e a Costa colocou a bola para dentro. O resultado levou a decisão para a prorrogação e aí o time argentino acabou jogando contra o próprio patrimônio. Primeiro foi Gomes, que ao tentar cortar um cruzamento de Luan, acabou enganando o goleiro Marquezin. E depois, já na segunda etapa, Ayala foi recuar de cabeça para o goleirão e acabou fazendo uma lambança daquelas. Aí foi só esperar o apito final para a massa do Galo comemorar. Se o lema antes era "caiu no Horto, tá morto", agora os torcedores mudaram para "caiu no Mineirão, é campeão". O contra-jogo emocionante. O Flamengo apresentou hoje o técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele tem a difícil missão de tirar o Flamengo da zona do rebaixamento e logo de cara tem um clássico pela frente, o Botafogo, domingo, no Maracanã. A satisfação de voltar. O Flamengo profissional que tem proposta para convite. E no Flamengo não é nem convite, é uma convocação, né? Todo mundo sabe que eu sou rubro-negro. É uma convocação e profissionalmente é uma possibilidade muito boa. Eu não gosto muito de discutir o para trás, né? Gosto de discutir o que vai acontecer daqui para frente. Daqui para frente eu quero que os jogadores comecem a entender que faltam 27 rodadas e começar a olhar uma coisa boa. Porque o futebol, ele te ofusca muito quando você está na derrota, está no momento ruim. Então dificilmente você consegue ver coisa boa. Fica só naquela coisa ruim, momentânea. Ele vai precisar de muita sorte. Não vai ser nada fácil. Não mesmo. Muito obrigada, Boa noite, Celso. até Boa amanhã. noite. E é com você, Gabriel. A rua Baronesa de Itu, na região de Santa Cecília, centro da capital, continua bloqueada. Ontem à tarde, o solo da via afundou e abriu um enorme buraco.
De acordo com a Sabesp, a tubulação de esgoto foi afetada e também as galerias pluviais, que são de responsabilidade da prefeitura. A via permanece interditada e não existe previsão para o conserto. Ainda não se sabe o que provocou o afundamento do solo. E pelo segundo mês seguido, o IBGE divulga dados incompletos sobre o desemprego no país. Isso aconteceu por causa da greve de funcionários do Instituto. A paralisação dos servidores, que começou há 2 meses, comprometeu o cálculo sobre a média de desemprego de junho, porque faltaram dados de 2 das 6 regiões metropolitanas pesquisadas, Salvador e Porto Alegre. São as mesmas áreas que não tiveram informações apresentadas em maio. Foram divulgados apenas os dados completos das regiões metropolitanas de São Paulo, Recife, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Em São Paulo, maior mercado de trabalho do país, a taxa de desemprego de junho ficou em 5,1%, mesmo índice registrado em maio. E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Mudanças nos comandos de campanha de candidatos à presidência exibem a complexidade da disputa que a cada dia fica mais acirrada. E hoje eu entrevisto político de destaque do PSDB, ex-secretário de Município e de Estado, Arnaldo Madeira, deputado federal por 4 legislaturas, que hoje é o coordenador do programa de governo do candidato Aécio Neves. Muito obrigada por estar conosco. Bom, passada a Copa, o tom entre os adversários na campanha subiu. E nós estamos vendo que, tanto nas redes sociais como pela imprensa, aparecem denúncias. Nas redes sociais, notícias que são consideradas inverídicas, mentiras mesmo, que atingem a imagem de candidatos, tudo para desconstruir a candidatura. No caso de Aécio Neves, muito recentemente, essa história do aeroporto do município Cláudio, lá de Minas Gerais. O senhor acredita que essas denúncias podem atingir a candidatura fortemente e começar mesmo o processo de desconstrução? Olha, eu acho que nós estamos numa fase de campanha em que está meio o vale tudo. E a gente já esperava isso. Quer dizer, esperava? O partido que está no governo vai vir cada vez com mais força, com denúncias vazias, digamos assim, para desconstruir a candidatura adversária. Na verdade, esse grupo que está no poder nunca esteve tão enfraquecido junto à opinião pública nesses 12 anos como agora. E eles estão distribuídos no estado todo. São dezenas de milhares de cargos que foram aparelhados, que são utilizados pelo partido para, enfim, manter o seu poder. E jogam tudo nessa questão da presidência da República. Mas, ao mesmo tempo, conduzem mal o país, conduzem mal o governo. Nós estamos numa situação, digamos, mais delicada do ponto de vista da economia. E a nossa candidatura, a candidatura do senador Aécio, é uma candidatura que está ganhando vigor, está ganhando força. Então, aí vem o apelo para a denúncia, embora vazia, para a ignorância. E qual que é o antídoto, hein? Porque, por exemplo, na campanha, se as denúncias, se os ataques, mesmo o que não é verdadeiro, não tem fundamento, porque muita coisa tem fundamento, e exige explicação. Uhum. Outras tantas não tem fundamento, não há também o que explicar. Maledicência. Isso valendo para todos os candidatos. O senhor teme que com a campanha, as brigadas que estão atuando na internet, nas redes sociais, que as candidaturas dos dois lados, oposição e situação, possam realmente ficar fragilizadas, porque aí o anonimato é muito mais fácil. Nós estamos vivendo uma situação interessante com essa coisa da internet, porque a internet é a democratização do conhecimento, da informação e da divulgação da opinião. Não obstante, ela é usada também para difamar, também para dar mais notícias inverídicas. Nós não conseguimos ainda, digamos, estabelecer os mecanismos de controle legais, jurídicos,
sobre essas manifestações ilegais. Por outro lado, nós temos que ver o seguinte, nós estamos numa sociedade que está um tanto quanto desconstruída institucionalmente. As instituições nossas têm uma certa fragilidade, porque você vê manifestações muito fortes e muito vigorosas que levam, muitas vezes, à ilegalidade, ao quebra-quebra. Bom, mas o senhor falou das instituições, eu confesso que eu não enxergo esse cenário, eu vejo as instituições em pleno funcionamento. Não, veja, quando eu falo de desgaste das instituições, eu estou me referindo ao seguinte, a justiça lenta, as decisões... Mas sempre foi. Pois é, mas isso é ruim. É, claro. Isso não é bom. Ruim, é. Quer dizer, o que você precisa no Brasil é construir uma democracia em que a lei seja respeitada, em que o judiciário seja rápido, seja eficiente. Eu acho que esse é um tema que vai estar presente na campanha em algum momento. Que país nós queremos construir? Quer dizer, qual é o país que nós queremos construir para os nossos filhos e os nossos netos? Aí é que está, o cidadão comum já expressou que quer a mudança, porque não percebe a construção de um futuro mais seguro. Certamente quer a mudança por essas razões. É coisa que qualquer cidadão realmente deseja. Mas é interessante que os candidatos de oposição, dentre todos que estão aí, né, não há um que apareça como sendo o agente de mudança. Falta um argumento convincente, é este, que ele seja identificado assim. Por quê? Olha, eu vou dizer uma coisa. Hoje, eu não arrisco, acho que não estaria cometendo nenhum exagero se dissesse que a maioria da população ainda não se voltou para a campanha. Ela, na verdade, começa a dar atenção na campanha no decorrer do horário eleitoral gratuito. Se você for ver as diretrizes do programa de governo do Aécio, lá está especificado ações construtivas nas várias áreas. Ou seja, nós somos otimistas em relação ao país. Já está pronto este programa de governo ou está em elaboração? Não, o que está publicado, já está no TSE, são as diretrizes do programa de governo. Agora nós estamos em fase de elaboração do programa, que vai se desenvolver aí nos próximos meses. Abertos à sugestão? Abertos o cidadão, se ele quiser fazer uma sugestão, ele faz? Exatamente. Pode fazer? Pode. Nós estamos fazendo uma coisa absolutamente democrática. Tem os sites em que a pessoa pode escrever, nós vamos fazer reuniões de grupos, de pesquisadores, de técnicos, para construir esse programa, numa linha que é esta linha de que nós precisamos construir um Brasil otimista, sério, que dê a ponte para o futuro, para os seus filhos e para os seus netos. E que venha com a ideia do desenvolvimento econômico, do crescimento econômico. O país está patinando há alguns anos. Agora, eu encaminhando para o encerramento, eu tenho uma pergunta que envolve, saúde, certamente, as diretrizes estão traçadas, como o senhor falou, no programa. Mas tem uma questão polêmica aí. A Aécio Neves falou que iria exigir a revalidação dos diplomas dos médicos estrangeiros que estão neste programa Mais Médicos, que tem muita aceitação por toda a população. O ministro da Saúde já deu uma resposta, dizendo que a Aécio Neves está deixando claro que ele quer acabar com o programa Mais Médicos, porque se for revalidar de todo mundo, não vai dar para eles continuarem, e aí a população brasileira vai ficar na mão, aqueles mais carentes principalmente. O que eu quero saber, nesse programa de governo do Aécio Neves, que já tem diretrizes, está lá que ele vai acabar com esse programa Mais Médicos? Está lá isso? Veja, essa é uma das características do governo, dos que estão no poder, é fazer a mentira. Mente para ver se assusta a população. Mas está lá ou não está lá? Veja, o próprio Aécio já falou sobre isso, está lá, e o próprio Aécio já falou sobre isso. O que está lá? Que o programa será mantido e aperfeiçoado. Agora, quando se fala em revalida, o que está se dizendo... O senhor é médico, né? Não, eu não sou médico. Não é médico? Não é médico. Não sou médico. Não. Infelizmente não sofro, não tenho nenhuma doença que sofra os médicos. Muito bom. Mas o que está dito lá
é que o programa será mantido e revigorado. Agora, quando se fala em Revalida, se você vê uma pessoa de fora que não tem uma formação adequada, você tem que criar condições para ela se aperfeiçoar e ficar no programa com qualificação. Agora, quando você fala que vai fazer isso, ele quer acabar. Bom, quer dizer que não vai acabar, Não vai acabar, é evidente que não vai acabar. Então, e eu acho que esse e outras coisas, por exemplo, eles de vez em quando divulgam, vai acabar com o Bolsa Família. Não vai acabar. Os programas sociais vão ser melhorados. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Gabriel. Uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, divulgada no último dia 11, vem causando polêmica. O texto recomenda o uso de medicamentos antirretrovirais por homens que tenham relações sexuais com outros homens, como método adicional de prevenção do vírus HIV, juntamente com o uso de preservativos. Entre os grupos considerados mais suscetíveis à doença pelo órgão estão também presidiários, usuários de drogas injetáveis, prostitutas e transgêneros. Para alguns ativistas, a prevenção por meio de uso de medicamento pode reacender o estigma que foi criado com o surgimento da AIDS nos anos 80 no país. Para o coordenador da ONG Pela Vida, o uso do comprimido depende da disposição do homem não apenas em lidar com os efeitos colaterais, mas também com o preconceito. Essas pessoas que vão tomar, elas sabem que elas vão ter efeitos colaterais, que isso tem que ter, religiosamente tem um horário para tomar, naquele dia correto. E será que as outras pessoas, amigos do trabalho, faculdade, família, será que ela está se prevenindo? Será que ele está se prevenindo mesmo? Ou será que ele já não é portador do vírus HIV e está tomando um medicamento e vem com essa história? Aí entra aquele pior dos vírus que eu falei para você, o preconceito. No Brasil, o Ministério da Saúde está realizando um estudo sobre os possíveis impactos da distribuição do remédio na população. Não é uma imposição, é uma recomendação de um oferecimento. Quando você tem um sentimento misturado ao sexo, parece que você perde o senso de risco, né? Você confia naquela pessoa e você não percebe mais o risco. Então, o medicamento seria uma alternativa de prevenção nesses casos. A infectologista destaca que a sociedade não reconhece a importância do uso do preservativo, principalmente os jovens. Uma pesquisa feita com 4.300 moradores de São Paulo com idades entre 15 e 64 anos indicou que 89% dos entrevistados classificou como baixo ou inexistente o risco de contrair HIV. E mais da metade declarou não ter usado preservativo na última relação. De 2005 a 2013, a taxa de infecção por HIV cresceu 11% no país. Em São Paulo, dados da Secretaria Municipal de Saúde indicam que o grupo que teve maior incidência de novos casos de infecção por HIV foi o de jovens com idades entre 15 e 19 anos do sexo masculino. Neste grupo, o aumento no número de casos de 2005 a 2012 foi de 137%. Desde o aparecimento da AIDS, os casos registrados entre homens que se relacionam com outros homens sempre foram os mais numerosos, cerca de 36% do total. O portador do vírus há 25 anos salienta que as recomendações da OMS fazem parte de um extenso documento que pode ter sido mal interpretado entre os homossexuais. Nesse documento, diz que cada país deve adaptar essas recomendações, inclusive incorporar outros grupos que sejam peculiares daquela situação. Pensemos, por exemplo, a população encarcerada, que vive em umas condições subhumanas. Então, será que ela tem acesso à saúde de qualquer tipo? Então, eu penso que uma medida que vem se somar junto com outras ao espectro de medidas de prevenção. No Iraque, comboio de prisioneiros é atacado. 60 pessoas morreram. O grupo foi atacado por terroristas suicidas e homens armados. Houve combates com as forças de segurança. Entre os mortos estavam prisioneiros e policiais. Os presos estavam sendo transferidos e muitos deles eram acusados de terrorismo. Até agora, ninguém reivindicou a autoria do ataque. Nos Estados Unidos, homem condenado à morte agoniza quase 2 horas após receber injeção letal. Joseph Wood foi condenado por matar em 1989 sua ex-namorada e o pai dela.
A execução causou polêmica no país, pois geralmente os condenados por injeção letal morrem em cerca de 10 minutos. Na China, cerca de 300 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. O tufão Matsumo atingiu a província de Fujian e deixou mais de 340 mil casas sem energia. O tufão está se movimentando em direção ao noroeste do país e, por esse motivo, províncias vizinhas já adotam medidas preventivas, retirando famílias das regiões. Sudanesa Meriam Ibrahim, que foi condenada à morte no Sudão por ter abandonado o Islã e ter se convertido ao cristianismo, chegou hoje à Itália em um avião do governo. Ela havia sido barrada ao tentar deixar o país anteriormente. Acompanhada da família, a sudanesa recebeu a bênção do Papa Francisco. Segundo o Vaticano, o Papa agradeceu o testemunho de fé de Meriam. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite e até amanhã. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. Confira as histórias curiosas na Noite de São Paulo. Nesta sexta, 11h30 da noite em A Cidade que Não Dorme.